Trabalhar negociação, trabalhar objeções dentro de uma venda é coisa para profissional. Então, eu vou, nesse bate-papo aqui, nessa troca de informações, de ideias nossas aqui nesse filme, eu quero passar para você, falar com você a respeito da nossa preparação para a gente ser um vendedor de sucesso. E para ser um vendedor de sucesso, na minha concepção, no meu pensamento, a gente tem que estar bem preparado. Nós temos que ter conhecimento das coisas. E uma das coisas que nós temos que ter conhecimento e importante para nós é da psicologia do cliente, da maneira que o cliente pensa. E é claro, a maneira que o ser humano pensa em relação, quando ele tem uma relação de compra. Quando ele tem uma relação de compra. Então, nós, nesse dia aqui hoje, tendo a oportunidade de assistir esse filme, nós aqui, estamos hoje aqui buscando conhecimento. Nós estamos aqui hoje com um intuito de nós descobrirmos coisas novas, trazermos ferramentas para o nosso trabalho. E eu vou iniciar essa troca de experiência aqui, contando para vocês, falando a respeito de uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, que me chamou muito a atenção e eu utilizo desde então essa pesquisa nos meus trabalhos, nos meus cursos, nas minhas palestras. Essa pesquisa diz o seguinte, que mais de 63% das vendas somente acontecem após a quinta objeção. Ok? E ela complementa, dizendo assim, que 73% dos vendedores desistem de vender após a segunda objeção. E o que isso representa para a gente entender esse contexto? É que uma grande parte dos vendedores, eles não têm mais do que 2 argumentos para vencer objeções. E um estudioso da área de treinamento nos Estados Unidos diz o seguinte, Douglas Elwood diz o seguinte, que se você conseguir chegar à 9ª objeção, passar da 9ª objeção, você tem 95% de chances de fechar uma venda. Para a gente entender o seguinte, que nós precisamos ampliar, aumentar a nossa capacidade de argumentar com esse cliente. Uma delas é a gente aprender a fazer as perguntas certas na hora certa. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que eu, pelo conhecimento que eu tenho dentro do varejo, dentro das equipes de vendas, eu posso dizer para os senhores assim, são poucos os vendedores que têm argumento para passar da 5ª objeção de um cliente. Porque muitas das vezes não se preparou para esse momento da negociação, que é vencer objeções. São 3 coisas que você tem que ter cuidado quando acontecer uma objeção de preço, ou o famoso tá caro. Primeira coisa, não se desespere. Não se desespere. Segunda coisa, segura para não ficar falando, mas tem desconto, vou te dar um desconto. Esse não é o momento da desconto. Se precisar, num outro momento, em que tenha um momento decisivo, você dá o desconto. Terceira coisa, não questione esse cliente, não devolva para ele assim, irmão, eu acho que o senhor está enganado, por exemplo. Quer dizer, tem que ter um cuidado, porque senão o cliente fala assim, tudo bem, estou enganado, então eu vou embora, vou comprar outro lugar. Então, essas 3 coisas, início. Então, o que eu faço? Simplesmente procure descobrir o que está levando esse cliente a achar que o teu preço está caro. Porque o que eu vou falar para você aqui é o seguinte, já virou um jargão popular, está caro para pedir desconto. E eu já vi pessoas pedindo desconto, dizendo que está caro, sendo que lá é o lugar que está mais barato. E aí a pessoa pede um desconto e a pessoa ainda vendendo mais barato, a venda já está feita, ainda damos desconto sem necessidade. Então desconto é carta na manga, desconto a gente guarda para o momento decisivo da venda, não para o início da negociação. Vamos mostrar o produto, vamos negociar prazo, vamos fazer uma maneira, desconto depois. Se precisar a gente usa, mas a gente não oferece. A gente usa por um momento. Agora, se o único argumento de venda que você tem para vencer objeções de preço é dar desconto, sinto muito, mas a gente precisa descobrir por que é que ele está achando caro. Então existe custo-benefício, existe valor agregado no produto, eu tenho que mostrar para ele por que é que o meu produto vale o que eu estou pedindo por ele, eu tenho que expor, eu tenho que apresentar meu produto, tenho que fazer uma demonstração convincente para que ele pague o produto, pague satisfeito. Então eu tenho que agora tirar essas objeções.
Então, uma coisa boa de fazer é devolver para ele. Mas vem cá, com base em que o senhor está dizendo que está caro? Né? O senhor pode me explicar o que levou o senhor a pensar assim? E deixa que o cliente fale, deixa que o cliente responda. Então, uma maneira muito inteligente. Um outro tipo de objeção comum é a objeção ao produto. Então, você expôs seu produto, demonstrou, apresentou ele, e aí o cliente fala assim, mas não era bem esse que eu queria, eu não gostei desse produto. É muito comum isso acontecer porque no início da venda não ficou claro para o vendedor o que o cliente está procurando. Então, nós precisamos fazer perguntas antes de fazer demonstrações, antes de apresentar produtos, perguntar para o cliente o que é que ele quer, qual é o espaço que ele tem, de que maneira que ele vai utilizar aquilo, para poder a gente já ir levar ele a um produto mais ajustado. Então, esse é o trabalho do vendedor, esse é o trabalho do consultor de vendas, da pessoa que dá uma consultoria, que presta uma consultoria ao cliente, que vem auxiliar ele a encontrar o melhor produto para adequar dentro das suas reais necessidades. Então, dizer para você assim, que esse tipo de objeção, quando acontece, geralmente ela acontece por uma falha do próprio vendedor. Então, nós precisamos, tudo bem, o cliente falou assim, olha, não é esse que eu quero, mas então exatamente, eu pergunto para o cliente, mas seu fulano, o que exatamente o senhor quer? De que maneira que o senhor faz? Aí eu lá no meio da venda tenho que voltar na sondagem, descobrir a necessidade para poder eu continuar aquela venda. O que eu tenho que ter cuidado é para não deixar esse cliente sair sem comprar. Ele está aqui na hora da verdade, então eu vou fazer essa venda para ele agora. Eu tenho que ter argumento para poder segurar esse cliente de uma maneira tranquila, de uma maneira pacífica, de uma maneira boa, sem que eu entre no tal de ele achar que eu estou passando do limite e sendo muito chato. Para a gente pensar nisso aí. Para você ver o tanto de coisa que a gente precisa aprender para ser um vendedor profissional. Tá certo? Então, é importante a gente se ligar nessa questão do preparo, de nós nos prepararmos. E como é que um vendedor se prepara? Leitura, estudo, fazendo isso que você está fazendo agora aí, assistindo um filme, participando de um programa, participando de um curso, assistindo palestras, ouvindo as pessoas mais experientes trabalhar, ouvindo o que elas têm a dizer, pessoas às vezes que vendem bem a sua loja, no seu ramo de negócio, fazendo uma demonstração, fazendo uma venda, e você acompanhando, vendo como é que a pessoa trabalha. Então, esse preparo todo que nós estamos aqui hoje, tendo essa oportunidade de dialogar, faz parte da profissão vendedor. Um vendedor, para ser profissional, ele precisa se preparar. Então é isso, buscando esse caminho novo, buscando atender bem seus clientes e encontrando um meio de fazer um diferencial na venda. E eu quero encerrar falando para vocês o seguinte: quanto é a sua taxa de conversão? Você pensar, de todos os clientes que você atende durante um dia, para quantos desses você converte, quantos desses você vende? Ou seja, de todas as bolas que você chutar no gol, quantos gols você faz? Pense nisso e sucesso para nós!